O Corinthians vive mais um momento conturbado em sua história recente, um daqueles episódios que deixa o torcedor atônito, frustrado e ao mesmo tempo indignado com os rumos administrativos de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. A notícia, que estourou na noite de quinta-feira, 22 de maio, é um verdadeiro terremoto nos bastidores do Parque São Jorge. O presidente do clube, Augusto Melo, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A informação inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva rapidamente se espalhou por outros veículos como Meu Timão Rádio Transamérica e SBT, provocando uma reação imediata nas redes sociais e nos meios ligados ao Corinthians. Esse indiciamento se dá no contexto das investigações sobre o polêmico contrato com a ex-patrocinadora Vai de Bet, uma casa de apostas que entrou e saiu do clube em poucos meses, deixando para trás uma trilha de dúvidas, documentos inconsistentes, intermediários, desconhecidos e acusações graves. Além do presidente Augusto Melo, também foram indiciados o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e Alex Fernando André, mais conhecido como Alex Cassundé, apontado como um dos principais intermediários na negociação com a patrocinadora. Trata-se de um grupo que atuou junto na condução de um contrato que hoje é investigado por possíveis irregularidades e que, segundo apurações do SBT, pode até ter conexões com contas ligadas a organizações criminosas como o PCC. É importante esclarecer que, do ponto de vista jurídico, o indiciamento não representa uma condenação. Trata-se da conclusão de uma investigação por parte da Polícia Civil, que acredita haver indícios suficientes para apontar o envolvimento dos acusados nos crimes investigados. Agora, o caso está nas mãos do Ministério Público, que pode, ou não, oferecer denúncia à Justiça. Caso a denúncia seja aceita, os indiciados se tornam réus em um processo criminal e enfrentarão julgamento. Até lá, todos têm o direito à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, o simples fato de um presidente em exercício estar oficialmente indiciado em uma investigação tão grave já é, por si só, um abalo institucional profundo. Não é apenas um problema de imagem, é um problema de credibilidade e governança e responsabilidade. O momento não poderia ser mais delicado. Na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, está marcada a votação do processo de impeachment contra Augusto Melo no Conselho Deliberativo do clube. Coincidência ou não, o encerramento do inquérito policial ocorreu poucos dias antes dessa votação crucial. É inevitável que se levante a suspeita sobre a influência desse desfecho policial no processo político que se desenrola internamente no clube. Ainda que alguns defendam a separação entre os temas, os acontecimentos se entrelaçam e se retroalimentam. O indiciamento reforça os argumentos daqueles que pedem o afastamento do presidente, enquanto os defensores de Augusto Melo veem nessa sequência de eventos uma tentativa orquestrada de minar sua gestão. Vale lembrar que o presidente já vinha sendo alvo de críticas e enfrentava pressão intensa, principalmente após a reprovação das contas do clube no Conselho Fiscal. Isso gerou pedidos formais de impeachment, reforçados por denúncias de má gestão e suspeitas sobre negociações contratuais obscuras, entre elas, justamente o contrato com a Vai de Bet. A desconfiança se tornou generalizada e o apoio que Augusto tinha, inclusive das torcidas organizadas, começou a ruir. A gaviões da Fiel, que havia se posicionado contra o impeachment em janeiro, afirmando que não era o momento de desestabilizar o clube em plena temporada, mudou sua postura. Em um novo comunicado, declarou que não irá mais se opor ao processo, deixando claro que agora é uma questão a ser decidida internamente pelos conselheiros e pelos sócios. A situação se agrava ainda mais com a postura do próprio presidente, que até o momento insiste em não renunciar ao cargo. Mesmo diante do indiciamento e da pressão externa, Augusto Melo permanece firme em sua posição, a ponto de convocar uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava local, de preparação do time profissional.
Essa decisão causou revolta entre profissionais do clube e parte da torcida que considera um erro estratégico e simbólico misturar a crise institucional com o dia a dia do futebol. O CT é um ambiente voltado ao rendimento esportivo, à preparação de atletas e não deveria ser palco de explicações jurídicas ou manifestações políticas. Jogadores, comissão técnica e demais funcionários do clube expressaram desconforto com a ideia de que o espaço seja usado para fins que fogem completamente do seu propósito original. Além disso, existe o receio real de que a imagem do clube saia ainda mais arranhada com esse tipo de exposição. Patrocinadores atuais que já enfrentaram o desgaste da saída da Vai de Bet podem rever seus contratos. Torcedores começam a se afastar envergonhados com o noticiário. Conselheiros debatem se devem seguir com a votação do impeachment ou esperar os desdobramentos da justiça. E o elenco, que precisa de foco e tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro, se vê inserido em um ambiente de instabilidade institucional, incerteza e insegurança. Do ponto de vista da política interna do Corinthians, o cenário é de ruptura. Augusto Melo, que assumiu o clube prometendo transparência, renovação e austeridade, agora vê seu projeto naufragar em meio a denúncias e divisões profundas? Perdeu aliados, trocou peça-chave da sua gestão e hoje governa praticamente isolado. A renúncia, que seria um gesto de responsabilidade e preservação institucional, é descartada por ele, pelo menos por enquanto. Mas com o aumento da pressão popular e institucional, é possível que a situação se torne insustentável. Enquanto isso, o torcedor observa tudo com tristeza e indignação. Mais uma vez, o nome do Corinthians é arrastado para as páginas policiais. Mais uma vez, promessas de renovação se transformam em decepção. E mais uma vez, quem sofre é o clube, que tenta se reerguer dentro de campo em meio a uma tempestade fora dele. O indiciamento de um presidente em exercício por crimes graves, como associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, é algo sem precedentes na história recente do futebol brasileiro. A expectativa agora recai sobre o Ministério Público e sobre a reunião do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é até quando o Corinthians vai suportar viver à sombra de escândalos, má gestão e crises políticas. Os próximos dias serão cruciais, dependendo do que decidirem os conselheiros e posteriormente os sócios. O clube pode virar mais uma página turbulenta de sua história, ou afundar ainda mais em um ciclo de instabilidade que parece não ter fim. O fato é que o Corinthians precisa urgentemente reencontrar seu caminho, não apenas dentro de campo, mas principalmente fora dele, resgatando a credibilidade, a transparência e o orgulho de sua torcida. A crise que se abateu sobre o Corinthians não é um fenômeno isolado, mas o reflexo de anos de problemas estruturais que se acumularam dentro do clube. O indiciamento de Augusto Melo escancara um cenário de fragilidade administrativa, onde a falta de transparência e a presença de interesses escusos ganharam espaço sob o pretexto de modernização e profissionalização. Durante muito tempo, torcedores, jornalistas e até alguns conselheiros já alertavam para a necessidade de uma reforma profunda na governança do clube. Mas essas vozes foram abafadas ou simplesmente ignoradas. A realidade atual, marcada por suspeitas de corrupção e má gestão, é a consequência direta desse descaso com os princípios básicos da boa administração. O Corinthians, como instituição centenária e uma das maiores potências do futebol nacional, sempre teve sua história marcada por grandes conquistas dentro de campo, mas também por crises políticas e administrativas. No entanto, o que diferencia o momento atual é o grau de envolvimento dos seus principais dirigentes em investigações criminais, algo que transcende a política interna e adentra o âmbito da justiça. Não se trata mais de divergências internas, disputa por poder ou conflito de interesses comuns à administração esportiva, mas de acusações que atingem diretamente a integridade moral e legal dos responsáveis pelo clube. Isso coloca o Corinthians
numa posição delicadíssima, onde a confiança depositada por seus milhões de torcedores está seriamente abalada. O papel da mídia na divulgação dessas informações é fundamental para que a sociedade e a comunidade corintiana tenham acesso à verdade e possam cobrar posicionamentos claros. No entanto, é preciso também cautela para que as investigações sigam seu curso sem prejulgamentos, respeitando o direito à defesa e a presunção de inocência. O problema é que a pressão da opinião pública, combinada à rapidez com que as notícias se espalham nas redes sociais, cria um ambiente onde a condenação moral ocorre muito antes da decisão judicial definitiva. Isso pode prejudicar a própria apuração dos fatos e dificultar a busca por soluções efetivas para o clube. Internamente, a expectativa é que o Conselho Deliberativo tome uma decisão firme e que ajude a promover a reconstrução do Corinthians. A votação do impeachment do presidente prevista para o dia 26 de maio não é apenas um rito burocrático, mas uma oportunidade de mostrar que o clube está disposto a se renovar e a afastar práticas que atentam contra seus princípios. Muitos conselheiros que até então hesitavam em tomar uma posição, agora se sentem pressionados a agir diante da gravidade dos fatos. É um momento de ruptura, mas também de esperança para que o clube possa, enfim, superar seus fantasmas e traçar um caminho de transparência, profissionalismo e respeito à sua torcida. No aspecto esportivo, a crise política e institucional tem reflexos diretos no desempenho da equipe. Jogadores e comissão técnica vivem uma situação de instabilidade emocional que pode se traduzir em queda de rendimento dentro de campo. O futebol, que deveria ser o ponto de convergência do clube, acaba sendo contaminado pelas disputas internas e pela insegurança que permeia o ambiente. A diretoria de futebol, que deveria focar exclusivamente na montagem de um elenco competitivo e na preparação do time, precisa lidar também com os desdobramentos dessa crise, buscando minimizar seus impactos. O desgaste é visível e preocupa não só os profissionais diretamente envolvidos, mas também a torcida que cobra resultados e não quer ver o clube refém de escândalos e problemas administrativos. Outro fator importante a ser considerado é o impacto financeiro dessa crise. O Corinthians, que já enfrentava dificuldades econômicas, vê sua situação se agravar diante da perda de patrocinadores, da desconfiança do mercado e da possível queda na arrecadação com venda de ingressos, produtos e direitos de imagem. O desgaste da marca, que é um dos ativos mais valiosos do clube, pode comprometer projetos futuros e dificultar negociações estratégicas. Nesse cenário, a gestão precisa agir rapidamente para conter os danos e buscar alternativas que garantam a sustentabilidade financeira e a manutenção da competitividade esportiva. Além disso, o ambiente político dentro do clube se mostra altamente polarizado. Grupos que defendem a permanência de Augusto Melo se chocam com aqueles que exigem sua saída imediata. As redes sociais viraram um campo de batalha onde discursos, inflamados, acusações e manifestações de apoio ou repúdio são constantes. Essa divisão interna dificulta a construção de um consenso que seria essencial para a recuperação do Corinthians. A ausência de diálogo e o clima de animosidade corroem a base do clube, afastando membros importantes da diretoria e conselheiros que poderiam contribuir para a superação da crise. É notório que o clube precisa de uma liderança forte e comprometida com a ética e a transparência. O momento exige não só medidas imediatas para resolver o impasse atual, mas também uma reflexão profunda sobre os mecanismos de controle e fiscalização das gestões futuras. A criação de políticas claras, a implantação de processos de auditoria independentes e o fortalecimento dos canais de comunicação com a torcida são passos essenciais para evitar que episódios como o atual voltem a acontecer. A reconstrução do Corinthians passa necessariamente pela recuperação da confiança dos seus sócios, torcedores e parceiros. Outro aspecto que não pode ser negligenciado é o papel da torcida organizada e dos grupos de apoio que historicamente exercem grande influência dentro do clube. A posição desses grupos diante da crise pode determinar os rumos do processo político e o clima que prevalecerá no Parque São Jorge. Embora a Gaviões da Fiel tenha mudado seu posicionamento,
e retirado a oposição ao processo de impeachment, outras torcidas ainda manifestam opiniões divergentes, criando um cenário complexo. O diálogo entre essas forças e a direção do clube é vital para garantir a estabilidade e evitar conflitos que possam prejudicar ainda mais o ambiente. Por fim, o episódio serve como um alerta para todos os clubes brasileiros que enfrentam desafios semelhantes. A profissionalização da gestão esportiva não pode ser apenas uma palavra de ordem, mas uma prática concreta e contínua. Transparência, responsabilidade e ética devem ser os pilares que sustentam qualquer projeto dentro do futebol, sob o risco de a paixão que move milhões de torcedores ser maculada por interesses escusos e práticas ilegais. O Corinthians, que sempre foi símbolo de luta e superação, tem agora a chance de provar que pode renascer das cinzas, deixando para trás esse ciclo de crises e dando um exemplo para todo o futebol nacional. O futuro do clube depende das decisões que serão tomadas nos próximos dias e meses. Se o Conselho Deliberativo decidir pelo afastamento do presidente, caberá a um novo comando liderar o processo de reestruturação e reconciliação interna. Caso contrário, o clube corre o risco de aprofundar ainda mais a crise, com consequências imprevisíveis para sua imagem, sua saúde financeira e seu desempenho esportivo. É um momento de grande responsabilidade, onde cada decisão terá impacto direto no destino do Corinthians. A torcida que tanto sofre e sonha espera ansiosa por um desfecho que traga paz, justiça e, acima de tudo, a retomada do orgulho em vestir o manto alvinegro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os corredores do Parque São Jorge estão em ebulição. Nos últimos dias, um rumor ganhou força nos bastidores do futebol feminino. Marta, maior jogadora da história do Brasil, estaria a caminho do Corinthians. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do clube ou da atleta, fontes ligadas ao futebol feminino indicam que as conversas estariam avançadas e que a camisa 10 da seleção brasileira poderia reforçar o elenco alvinegro na próxima temporada. Burburinho começou após a divulgação de que Marta pretende encerrar sua carreira atuando no Brasil, reacendendo o desejo de torcedores e dirigentes em tê-la vestindo as cores do timão. O Corinthians, a atual potência do futebol feminino nacional e internacional, aparece como o destino ideal para esse encerramento triunfal, oferecendo estrutura, torcida apaixonada e um time competitivo que disputa títulos em todas as competições. Apesar do sigilo nas negociações, a possibilidade da rainha integrar o elenco corintiano tem animado os fãs. Marta, que brilhou por anos na Europa e nos Estados Unidos, poderia ser a cereja do bolo em um elenco já recheado de talentos como Gabi Zanotti, Tamires e Vicky Albuquerque. A chegada da craque não apenas elevaria ainda mais o nível técnico da equipe, mas também representaria um marco histórico para o futebol feminino brasileiro, ao unir a maior estrela nacional ao clube mais vitorioso da modalidade nos últimos anos. Nos bastidores, fala-se que o Corinthians está disposto a fazer um esforço financeiro para viabilizar a contratação, apostando no retorno de imagem e no fortalecimento da marca do clube no cenário internacional. Além disso, a presença de Marta poderia atrair novos patrocinadores e consolidar ainda mais o protagonismo corintiano na modalidade. Por enquanto, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A única certeza é que o possível reforço de Marta já movimenta o imaginário da torcida, que sonha em ver a rainha vestindo o manto alvinegro e comandando o time em busca de novas conquistas. Até que o rumor se confirme ou não, o futebol feminino segue atento, à espera de um dos anúncios mais impactantes da história recente do esporte brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!